Olá, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Luiz Henrique, eu sou administrador do canal e eu quero falar com vocês hoje de um tema de suma importância e de suma relevância no mundo inteiro, que é como orar para curar os enfermos. Isso mesmo, curar, curar, curar. O que acontece? Muitas pessoas não acreditam em dom de cura. Não acreditam em dom de cura. Por que elas não acreditam? Porque foram ensinadas de forma errada. Simplesmente ensinaram de forma errada. Aí não sei qual denominação que você vai. Ah, não, isso aqui era naquela época, isso aqui não sei o quê. Inventa um monte de bobagens. Um monte de bobagens. Por exemplo, quando você se cura a Bíblia, você tem que ter plena consciência de uma coisa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante e infalível. Ou seja, tudo que tem ali é verdade. Ela não contém erro e ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, esta verdade, ela tem que estar impressa no seu coração, na sua mente. Na sua mente. A maioria das pessoas, elas não têm esse conhecimento. Não tem. E quando você passa a ter esse conhecimento que ela é inerrante, infalível, e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, você tem que tratá-la com muito amor, com muito respeito e com muito tremor. Não é simplesmente você pegar a Bíblia e abrir, eu vou virar aqui, vou pegar um versículo e ponto final. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é. Não é também você pegar, você terciarizar a sua fé. Você depositar a esperança em outra pessoa, ela vai orar ou vai rezar para que Deus faça um milagre. Não, não é assim. Não é assim. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E eu vou continuar falando isso em outros e outros vídeos porque o assunto é muito profundo. É muito profundo. Eu não Eu, por 45 anos, não era cristão. Acreditava em conhecer. Conhecer Jesus? Eu vou falar no Espírito Santo? Ai, Pai. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você pega a palavra de Deus, você tem que ter essa verdade, que ela é a palavra de Deus. E que Deus, ele quer construir um relacionamento com você. Ele quer construir um relacionamento com você. E esse relacionamento é através do Espírito Santo ministrando a palavra no seu coração. É o Espírito Santo ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Então, por isso, que quando você pegar a Bíblia, antes de você abrir, você tem que fazer uma oração. Não é simplesmente, eu vou aqui, vou. Não, não é assim. Não importa onde você esteja, faça uma oração. Peça que o Espírito Santo venha ministrando ao seu coração. Isso já é um sinal de reverência, de respeito, de tremor, de submissão. Você está entendendo? E o dom de cura, ele está na Bíblia. Deus, ele dá vários dons. Então, eu vou falar do dom de cura. Mas para aí, ele dá o dom de cura conforme o Espírito Santo deseja. Lhe convém. Isso mesmo. Então, cabe a você buscar esse dom. Cabe a você. Luiz, mas eu não tenho o dom de cura. Ele está disponível. Ele está disponível para você. Então você tem que aprender a buscá-lo. A buscá-lo. Só que, tipo assim, se você começar a pesquisar na internet, você vai ver. Teve um milagre aqui, teve outro ali, teve outro ali. Tudo bem. Quando você vê uma reunião assim,
que o pastor fala, olha, quem foi curado da dor de cabeça, levanta aí, levanta a mão, levanta tudo. Se levanta da cadeira. Para que isso? Que é para aumentar a fé de quem está do lado. De quem está do lado. De quem está do lado. Agora, o dom de cura, quando o Espírito Santo, ele resolve lidar, é porque você passa a ser usado por Deus. Você passa a ser usado por Deus. Mas para você ser usado por Deus, você tem que estar mergulhado na palavra de Deus. Não é simplesmente você, a pessoa vem, olha, ora por mim, tá bom, eu vou orar. Não, não é só assim. Não é assim. Não é. É muito mais profundo. É muito mais profundo. O Espírito Santo, ele começa a trazer pessoas enfermas até você. Não é só você orar para curar um parente, curar um esposo, um filho, um neto, curar a si mesmo. Não. O dom de cura é para você servir de canal de bênção, de manifestação da glória de Deus. Você está entendendo? O dom de cura é para você levar a glória de Deus até aquelas pessoas que necessitam. Só que elas não entendem. Por que Deus, ele cura? Que é para manifestar a glória dele na vida daquela pessoa e também, através da vida dela, atingir as pessoas que estão ao redor. Você está entendendo? Por exemplo, tem uma outra coisa que as pessoas, quando elas me pedem oração, elas falam assim, Luiz, eu tenho tal. Eu falo, ixi, você tem a tal da enfermidade? Então, sinto muito. Deus não vai agir. Mas por quê? Porque você tem. Você tomou posse. Você tomou posse. Quando eu comecei a desenvolver o dom, eu nem sabia. Eu nem sabia. Acontecia tantas coisas que eu nem sabia. Eu nem sabia. Mas depois o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Aí ele falou assim, não pergunta para a pessoa se ela tem. Não pergunta, porque aí ela vai tomar posse. Antes de você perguntar, você já fala, olha, deixa eu só te falar uma coisa. A enfermidade não é sua. Tá? Então, por favor, não fale o que você tem. Só me diga o que está acontecendo. Para quê? Para que o poder de Deus ele possa agir. Existe uma outra coisa, que as pessoas acreditam que a pessoa que vai ser curada, ela tem que ter fé em Deus. Não, está errado. Está errado. Como eu disse, Deus ele quer manifestar a glória dele na vida daquela pessoa e através da vida daquela pessoa. Deus ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar. Mas aí você vai falar, como assim? A pessoa não precisa ter fé que vai receber? Não. Você tem que ter. Então é na sua fé. É na sua fé. Porque Deus ele age de 3 maneiras. Através da sua fé, através da fé da pessoa e por compaixão. Isso tem na Bíblia. Tudo que eu estou falando tem embasamento bíblico. Tudo. Embasamento bíblico quer dizer embasamento da palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000. Mais de 8.000. Aquele negócio. Se Deus quiser. Deus, ele quer. Deus, ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele quer. E ele mesmo, ele está em Romanos. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Tudo. É tudo. Posso ter saúde? Pode. Tudo. Mas não sei o que, Luiz, aquilo. É tudo. É tudo. Por isso que eu te falo, você tem que olhar e parar
de ouvir certas vozes. O mundo tem um monte de vozes para tudo quanto é lado. E tá tudo errado. Você tem que pegar o botãozinho ali e começar a sintonizar e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Davi, tudo que ele ia fazer, ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Quando ele não queria ouvir, ele ia lá e aconteceu o que tinha que acontecer. Então você tem que ouvir a voz de Deus. E você tem que construir um relacionamento com Deus. O que é construir um relacionamento com Deus? Você sabe que Ele é Senhor, você sabe que Ele é Deus. Você tem essa plena consciência. Mas você tem que ter uma consciência que Ele é seu Pai. Uau! Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho, papaizinho. Você imagina uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos, ela fica no portão e vê seu pai chegando. Aí ela sai correndo, gritando, papai, 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 papai. Lá em Israel, a criança grita, Abba, 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 Abba. Então, é o nosso Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele quer. Só que o Espírito Santo, Ele dá o dom. Ele dá o dom. E como é que você vai desenvolver esse dom? Como é que você vai pedir? Você tem que pedir. Você tem que pedir. Só que para você pedir o dom, você tem que estar andando com Deus. Nossa. Você tem que estar andando com Deus. 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 Presta atenção, vou falar de novo. Você tem que andar com Deus. Você tem que andar com o papai. Papai. Sabe? Você tem que andar com o papai. Você tem que andar com ele. Deus tem muitos filhos. Ele tem muitos filhos. Mas só que ele tem os chegadinhos. É aquele que é mais chegado. Por exemplo, não sei se você é pai, se você é mãe, ou se você é tio. Por exemplo, eu tenho quatro sobrinhos e um filho. Tem 2 de 25 anos, um de 17, meu filho tem 28, e eu tenho um sobrinho neto de 1 ano. 1 ano. Os outros já estão adultos, tudo, tá tudo adulto, tá tudo bem. Só que quando chega o menor, uau! Ele vem com sorriso aqui, ele quer ficar no colo, ele quer isso, ele quer, nossa, ele quer ficar apontando para a lua, ele quer fazer um monte de outras coisas. Uau! Uau! É assim com Deus. Você tem que fazer questão de andar com Deus, de querer ficar no colo de Deus, ficar aos pés de Deus. Aos pés. Até Lucas capítulo 5, aquela multidão ficava tocando as mãos de Jesus, tocando, porque era através do toque. Aí vem aquela mulher do fluxo de sangue, toca a orla das vestes. Aí vem Jairo, se prostra aos pés. Se prostra. Por exemplo, quando você pega Ruth, olha só, Ruth, Noemi e Boaz. O que a Noemi fala para Ruth? Banha-te. Ou seja, o que é se banhar? Ela já estava apontando o nosso relacionamento com Deus, com o Pai. Banha-te, unge-te, vista-se e se aproxima até aos pés. O que é banhar? Banhar é você, antes de você pegar a palavra de Deus, é você pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus. Sério, tem que pedir perdão. Eu briguei com a pessoa, tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Eu fiz algo que eu desejei, eu fiz isso, eu traí, eu fiz, não sei, eu menti, eu não sei o quê. Você tem que pedir perdão a Deus. Você tem que pedir perdão. Então, banhar é você examinar a si mesmo, ver o que você está errando,
e pedir perdão. Senhor, me perdoe. Ungir. Ungir é você se alimentar da palavra de Deus. É você se alimentar, é você ser cheia do Espírito Santo. E você só vai ser cheio do Espírito Santo, primeiramente, estudando a palavra de Deus. Estudando. Não é para você pegar a Bíblia e colocar desculpa. Não é para você ficar deixando ela num canto. E dela fica lá na sala, lá aberta. Isso aí está tudo errado. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Dentro de você. Ela não tem que estar lá. Não. Então, ungir é você estar cheio da palavra de Deus e, por consequência, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Agora, se vestir é você adorar a Deus. É você adorar. Você tem que adorar a Deus. Adorar. Mas como é que você adora a Deus? Você já pediu perdão. Você já estudou a palavra de Deus. Você se vestiu. Está preparado. Aí você vai chegar até os pés dele. Até os pés. Até os pés. E quando você tem tudo isso, começa a manifestar. Mas você tem que buscar. Você tem que buscar. Aí você começa, o Espírito Santo, ele começa a trazer as pessoas. Só que, eu fico tão acanhado, eu fico tanto... O Espírito Santo é um espírito que ele te dá, ele não é um espírito de covardia. Então você não é um covarde. Você não fica escondido, não, você fica com as antenas ligadas. Com as antenas ligadas. Então você tem que estar preparado. Eu ainda vou contar muitas histórias. Muitas histórias. Quem me conhece, eu, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu moro aqui perto de um hospital. Então, tem muitas pessoas, né? Muitas. Um dia eu estava fazendo caminhada, aí aconteceu uma situação, eu depois vou contar, aí fui fazer outra caminhada, aconteceu outra situação, eu vou aqui num restaurante aqui, um monte de gente, não importa a denominação, então tem muitas coisas. E você tem que entender uma coisa de suma importância, o dom de cura não é... Deus vai fazer, daqui 90 dias, daqui não sei que quantos dias. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Deus, ele é pum! Ele é instantâneo. Ele é instantâneo. Ele é instantâneo. Por exemplo, eu vou contar, uma amiga minha lá do Nordeste pediu, Luiz, olha, minha filha tá com um negócio desse tamanho assim no útero. Ela tem, já faz 5 meses que ela está fazendo exame, e agora, isso foi num domingo, né? Aí amanhã ela vai fazer o exame pré-operatório. Aí eu falei, tá bom, faz o seguinte, desliga tudo, eu vou gravar 3 orações. 3 orações. Por quê? Por que 3? Porque na primeira que eu fui ministrar, era a pessoa, para ela se limpar, para ela pedir perdão. Uau! Ela tem que pedir perdão. Ela tem que pedir perdão. Ela tem que pedir perdão. Ela pediu perdão, tudinho. Aí a segunda, eu comecei a ensinar que ela não poderia tomar posse da enfermidade. E na terceira, aí que vem a manifestação. O céu se abriu. Desce os anjos. Os anjos são grandes. Aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo pegou a mão assim e passou e retirou. E só falou.
ela está curada. E ela... Aí eu tinha prometido que eu iria orar às 7 horas, e o Espírito Santo falou assim, não, na segunda-feira eu falei, não, vai orar nada. Vai orar nada. Eu falei, tá bom, ué. E sempre quando eu termino de orar, aí eu explico, olha, eu vou fazer oração, e na hora que eu falar amém, você creia que você recebeu. Aí na segunda-feira, 9 horas da manhã, ela me liga. Que ela falou assim, Luiz, acabei de sair da sala do médico, do consultório. Eu me prostei, louvei e adorei a Deus. A minha filha não tem nada. A minha filha não tem nada. Minha filha não tem nada. E eu tenho outra história. Uma médica, no auge da pandemia, ela entrou em contato comigo. Também foi num domingo. Ela é de Betim, mas estava em Curitiba. Ela lá, com Covid, ia ser entubada. Não bastasse só a enfermidade, mas também ela estava com água no coração. A irmã cardiologista falou assim, nossa irmã não vai resistir. Aí ela me encontrou na internet e começou. Aí eu ministrei. Eu falei, vou mandar. Ela falou assim, eu não entendo, porque eu sou evangélica há 50 anos. Ela falou assim, eu não entendo. Eu falei assim, Deus ele quer manifestar a glória dele na sua vida e na vida de todo mundo que está ali. Todo mundo. E a voz dela já não saía mais. A voz dela já não saía mais. Aí, dali a pouco, na segunda-feira, ela manda mensagem para mim. Ela falando, Luiz, meu pai mandou perguntar se você é pastor. Eu achei dar risada. Eu falei, conta. Ela falou assim, Luiz, aconteceu isso. Fizeram exame 5 horas da manhã, fizeram exame 6 horas da manhã, fizeram exame às 7. Quando foi às 8, o médico falou assim, doutor, o que é que eu faço pela senhora? Porque ela é médica do hospital. O médico falou para ela, doutor, o que é que eu faço com a senhora? Porque a senhora não tem nada. Não tem água no coração, não tem nenhum vestígio de nada. Ela falou assim, me manda embora para eu dormir em casa. Eu dormi em casa. E depois de passado alguns meses, ela me pediu novamente, porque o irmão dela ficou a semana inteira, até na quinta-feira, no quarto. Aí na sexta ele foi entubado. Aí ela me pediu. Aí eu tava com uns problemas aqui, uma preocupação. Ela me pediu por volta do meio-dia. Aí quando foi 2 horas da tarde, o Espírito Santo falou assim, você não vai orar não? Era próximo das 2. Falei, vou orar. Aí eu fui orar. Aí novamente, abre o céu, desce os anjos, vem o Espírito Santo e passa a mão nele assim, carrega toda a enfermidade, carrega toda a enfermidade, puxa os tubos, põe ele sentado, abraça ele e olha para mim e fala assim, fala para ela te avisar da cura dele e da alta. Beleza, orei entre 2 horas e 2h20. O que aconteceu? Aí eu fui tomar conta, fazer outras coisas, tudo. Aí quando foi 7 horas da noite eu lembrei, falei assim, nossa, eu preciso mandar um áudio pra Célia. Aí eu gravei. Célia, me fala uma coisa. Me avisa da alta do seu irmão. Aí ela ficou. Ela me mandou, Luiz, que hora que você orou? Eu falei, entre 2h20. Ela falou, Luiz, deixa eu só te falar. 2h30. Meu irmão estava sentado. Só que, tipo assim, quando deu 3 horas, começaram a mandar mensagem no grupo da família. Vem aqui, você não vem me buscar? Mensagem, só escrita. Você não vem me buscar?
3, 3h30, 3h45, 4 horas, 4h10. Aí o irmão ficou nervoso. Falou assim, que palhaçada é essa? Alguém pegou o telefone e tá lá mandando. Aí tá todo mundo desesperado. Aí do nada, ele falou, ninguém fez chamada de vídeo para ver quem é que tá com esse telefone, tá? E foi lá fazer chamada de vídeo. O que aconteceu? O cara tava lá, sentado, na porta do hospital, falando assim, eu tô aqui, vocês não vêm me buscar? Vocês não vêm me buscar? E tem muito mais histórias. Muito mais histórias. Muito mais histórias. Tinha um rapaz que sofreu um acidente. Só que, tipo assim, eu tava lá no restaurante. Aí chegou uma mulher. Ô Luiz, ora por mim. Ora por mim. Aí o Espírito Santo falou assim, ela não tem nada. Ah, não, ora por mim que eu vou fazer uns exames, vou não sei o quê. O Espírito Santo falou assim, não tem nada. Aí ele falou assim, pergunta de mais pessoas. Eu falei assim, mas tem mais gente. Aí eu falei, mas tem... Ai, Luiz, tem um amigo meu que tá aqui na UTI, aqui e tudo. Aí o Espírito Santo falou assim, pode deixar que esse aí nós vamos levar. Isso aí nós vamos levar. Mas pergunta para ela. Eu falei, mas tem mais gente. Ela falou assim, nossa, Luiz, tem um filho de um amigo meu aqui, numa cidade aqui perto, que sofreu um acidente, bateu o carro e estourou a cabeça, um monte de coisa, tudo. E os médicos falaram, a gente não pode fazer mais nada. E o pai, isso foi numa terça-feira, e o pai chorando, ela falou assim, nossa, meu amigo só fica chorando, porque... A exposição falou assim, é isso aí. Aí eu fui orar. Aí uma outra pessoa me pediu para eu orar para outras 4 pessoas. Aí eu coloquei o nome das 4 aqui, o nome do rapaz aqui do outro lado. Eu queria orar pelas 4. O Espírito Santo falou assim, não, ora por ele. Eu falei assim, mas tem 4 aqui tem mais. Ele falou assim, não, ora por esse. Esses outros 4 aqui não tem nada, pode ficar tranquilo, ora por esse. Aí eu comecei a orar. Orar. De novo, abre o céu, desce os anjos, vem o Espírito Santo. E quando foi na sexta-feira, ela chega e ela fala assim, Luiz, pai do menino, o meu amigo, ele está chorando. Mas agora ele está chorando de alegria. Porque os médicos falaram que ele teve uma melhora tamanha, que ele terá alta no domingo. A mulher, uma pastora da nossa igreja, estava com problema. E eu fazendo curso de teologia. Aí o nosso pastor, professor, falou, eu não vou poder ministrar, vem outro para ministrar, porque eu vou cuidar. A Espírito Santo falou assim, pega o nome dela e vai orar. Isso foi numa quinta-feira, final de setembro. Aí perguntei para minha sobrinha, sabe o nome da esposa do pastor lá? Não sei. Chegou no domingo, ele não foi no culto, ele foi na outra igreja nossa. Aí chegou no outro domingo, ele foi e ele contou para a igreja inteira. Aí todo mundo lá, todo mundo. A Espírito Santo falou assim, agora você sabe o nome dela e vai orar. Aí eu comecei a orar. Aí de novo, abre o céu assim, em cima dela, assim, vem os anjos, tudo. Aí o Espírito Santo veio, enfiou a mão assim, retirou todos os nódulos, tudo, e falou assim, fala para ela, que nós estamos acrescentando muitos anos de vida. Nós gostamos demais do casal. Nós gostamos demais do casal e ela já está curada em nome de Jesus. Aí tem outras coisas que eu não vou continuar falando. Terminou o culto, ele lá abatido. Ele tem fé, mas ele é humano. Ele é ser humano. Aí estava todo mundo lá consolando, tudo. E eu já chego. Eu já sei o final. Eu sei o final porque o Espírito Santo me mostrou. Aí eu já chego e falo, e aí, prof? Só alegria? É.
Cheguei brincando, porque eu sei o final. O Espírito Santo me mostrou o final. Eu falei, deixa eu só te falar, tem duas coisas. Primeiro, a sua esposa, ela está curada. Ela está curada. O Espírito Santo mandou falar para acrescentar muitos anos de vida, porque ele ama demais, eles amam demais. Tanto o Pai, Jesus, o Espírito, ama demais vocês. Ela está curada. E passado, aí chegou no culto de novembro, culto de ação de graças. Eu não fui, eu fiquei assistindo online. Faltando 20 minutos. Tem aí na internet. 20 minutos ela entra. Sem nenhum cabelo. Aí ela fala, o culto foi numa quinta-feira. Ela chega e ela fala assim, olha, eu passei numa máquina terça-feira, no hospital de Barretos. Essa máquina, ela verifica todas as células. E não detectou nenhuma. Nenhuma. Ela falou assim, eu estou curada. Aí eu fui lá. Eu já sabia, já tinha falado para todos vocês. E tem muitas outras histórias. Tem muitas outras. Tem muitas outras. Muitas outras. Eu estava num sábado, caminhando ali. Não tem quase ninguém. Aí dali a pouco, o que acontece? Eu estou virando à direita, para vir para minha casa. Aí do hospital tem um pai e uma mãe saindo. Aí o Espírito Santo chega e fala assim, vai lá e conversa com eles. Eu falo assim, desculpa, cada um tem um relacionamento. Eu amo tanto o Espírito Santo que eu brinco com ele. Eu falo assim, tu tá ficando doido, vai lá, faça a minha vontade. É aquele negócio, você tem que fazer a vontade dele, senão você não quer fazer a vontade dele, ele vai buscar outra pessoa. Aí eu fui, conversei, falei, vocês acreditam em Deus? Então, o que está acontecendo? Aí contou que o filho iria operar tudo. Eu falei assim, peguei o contato, falei assim, eu vou mandar tudinho, tudo. Só que fala uma coisa para ele, que Deus está acrescentando muitos anos de vida na vida dele. Só que para ele entender que hoje a glória de Deus está manifestando na vida dele e através da vida dele. E para ele pegar a vida dele e usar para glorificar a Deus. Glorificar. Então, o dom é você quem busca. É você. É através de intimidade com o Espírito Santo. É você que tem que buscar. É você que tem que buscar. Eu tenho um monte de histórias, eu vou contar. Eu vou contar outras histórias. Eu vou contar. É que o tempo aqui está indo. Uma amiga minha que eu não falava com ela, acho que 4, 5 anos, ela chega, ela entra em contato comigo, tá tudo bem, num dia, aí no outro ela fala assim, nossa, minha filha, aconteceu um problema com ela, tudo. Eu falei, nossa, por que essa garota voltou a falar comigo? Por que essa mulher voltou a falar comigo? Aí eu fui orar. Porque a filha dela foi para UTI. Foi para UTI do nada. Moça nova, com 34, 35 anos. Foi para UTI. Aí eu estava orando, orei, tudo. Aí, quando foi à noite, isso foi pela manhã, aí quando foi à noite, eram umas 10, 11 horas da noite, ela me liga e fala assim, Luiz, os médicos pegaram e ligaram pro meu genro ir lá, porque eu não sei o que está acontecendo, estou desesperada, tudo. E a maioria das vezes, quando o hospital liga, é porque a notícia é ruim. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu orar. Deixa eu orar. Aí a expressão falou assim, tá tudo bem. Eu falei assim, mas para aí, como é que esse negócio tá tudo bem? Se geralmente o hospital, quando ele liga, é porque aconteceu algum problema gravíssimo. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que o que acontece? Chamaram o marido dela lá, por quê?
Ela lá na UTI, ela levantou, puxou tudo os negócios e falou assim, eu quero ir embora para casa. É assim com Deus. É assim. Eu tenho outras histórias. Eu tenho muitas outras. Ah, mas eu não acredito. Problema é seu. É porque você não tem relacionamento com Deus. Ah, mas o pastor, o padre, o não sei o que, não sei o que. Eu estou falando do seu pai. É o seu pai. É o Abba. É o pai. É o Todo-Poderoso. É o Shaddai. É o Yahvé Rafá. O Deus que cura, o Deus que sara. Jesus, ele tocava. Tuc! Está curado. Jesus, ele parava e ele perguntava, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer o dom? Você quer o dom? Por exemplo, está muito grande já. Era para as igrejas. Uau! Esse é um canal de cura, de manifestação do Espírito Santo, de profecia, palavra de línguas, discernimento de espírito, de cura. Mas por que não tem isso? Porque você fica limitado. Ah, mas o mundo falou. Ai, não sei o quê. O mundo falou. Então você não acredita na palavra de Deus. Você não tem relacionamento com Deus. Você precisa ter conhecimento de Deus. Relacionamento. Não é você terceirizar a sua fé. Não é você terceirizar. Falar assim, ai não, ai, tadinho de mim. Tadinho de mim. Aí junta lá 4, 5, 10, 20, 50. A pessoa fala assim, mas Luiz, o rapaz lá que eu orei às 2 horas da tarde, ele é diretor nacional de uma das maiores denominações. É, ele é diretor. Uau, é sério? É. Aí você vai falar, mas tem um monte. Mas não foi a ver. Olha, na minha igreja tem um monte. Tá, mas esse um monte busca o dom de cura? Esse monte busca ter relacionamento com Deus? Não é só você ouvir falar que Deus pode. Lógico que Ele pode. Só que é você que tem que ser usado. Você é uma ferramenta. É você que é uma ferramenta. Você que vai ser usado. Você que é o portador do dom de cura. Você que é o portador. Você entendeu? Você que é o portador. Se você pegar Pedro, Paulo, o lencinho do Paulo, cheio de unção. Cheio. Jesus. É absurdo. Toque. A palavra dele. O que a palavra dele está falando? Que tenham vida e vida em abundância. Ai, não, porque não sei o quê. Problema é seu. Isso chama-se maldição hereditária. Isso chama-se falta de conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter intimidade. Não é falar Deus. Falar Pai. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. Comece a falar. Papai, eu te amo. Fala, papai, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Quebranta o meu coração. Peça perdão. Torne-se um instrumento de Deus. Torne-se um instrumento. Todo mundo tem o dom de cura. Todo mundo tem. Só que o que acontece? Você tem, tá lá. Tá lá. Você tem direito a ter. No judaísmo, o judeu, ele sabe que tudo tem no céu. Tudo. Lá tem cura? Tem. Então eu vou buscar a cura. E você tem tudo disponível. Só que você está ouvindo quem? Ai, mas a minha denominação, não sei. A tua denominação vai chegar o momento que vai falar assim, Deus vai falar assim, eu te dei tudo. Te dei tudo.
Eu te dei tudo. Eu dei tudo para você. Dei tudo. Dei tudo. E o que eu fiz? Você quer aprender mais? Você quer aprender mais? Como é que você cria, desenvolve toda essa intimidade? Toda essa intimidade? Você clica aqui abaixo, aqui no link aqui da descrição, que está lá. Clica ali para você aprender a ter intimidade, para você buscar a Deus da forma correta, né? Você tratar a Bíblia como se fosse um simples livro. Quem não tem o Espírito Santo parece loucura quando lê a palavra de Deus. É loucura. É como você pode ficar folheando um monte de página, um monte de página, um monte de página. Mas não adianta nada. Porque existe algo chamado revelação. Eu estou querendo tirar você do nível para levar para a revelação. Depois que eu tirar você dessa revelação, eu vou levar você para a iluminação. São patamares. São patamares. Tá? Clique aqui embaixo, aprenda mais e aplique. Realmente aplique. Realmente aplique. E eu vou voltar. Eu vou falar mais. E todos esses, eu tenho testemunho de cada um. Eu tenho a Célia, o irmão da Célia, Maria Vitória lá no Nordeste. Eu tenho mais pessoas. Eu tenho muito mais. Tem muito mais pessoas. Tá? Ah, mas eu não acredito. Relaxa. Você não vai estar vivendo no sobrenatural. Aí você começa a olhar. Por que não acontecem as coisas dentro dessa igreja? Por que não acontece nada quando eu rezo, eu oro? Porque falta intimidade. Falta intimidade, falta conhecimento. Então você tem que se limpar dos seus pecados, pedir perdão, examinar. Você tem que estudar a palavra. Você tem que buscar conhecimento. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Você tem que se banhar. Tem que ser limpo. E tem que se achegar aos pés do Pai com reverência. E pedir: faça de novo. Eu estou aqui para ser usado, para ser usada. Aí o que vai acontecer? Já tem muitas histórias, muitas mesmo, muitas histórias. Sempre quando alguém vem conversar comigo, o meu radar já está muito atento. Ele já começa a perceber o que está acontecendo. A pessoa começa a contar um monte de historinha, né? Aí eu já começo a falar sobre dom de cura, tudo. Eu falo, vai. Aí mas a minha denominação não acredita. Problema da sua denominação. Problema de quem fundou a denominação. É excelente, tudinho, bonitinho. Ela tem outro propósito. Só não tem um propósito de manifestar o Espírito Santo. Só não tem um propósito de manifestar os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Pode ter um monte de coisa. Agora, mas não sei o que, mas não acredito em Pentecostes. Problema é seu. Relaxa. O relacionamento é você com Deus. É você. Para depois você ficar dando testemunho. Olha aqui, olha o que estou fazendo, olha aqui. E quanto mais você começar a ver a movimentação do Espírito Santo na sua vida, o que você vai estar fazendo? Você vai estar mergulhando mais, vai querer buscar mais, vai querer, nossa, olha, foi curada disso, foi curada daquilo outro, foi curada disso, foi curada daquilo outro, e mais.
E aí você vai mergulhando, aí você começa a ficar atento, 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 atento. Cabe a você querer. Cabe a você a buscar. A buscar. Ai, entendeu? É assim, simples. É busca. E é amor. Se você não amar a Deus, eu amo a Deus. Olha, você quer ter o dom de cura. Você quer curar, não só curar a si mesmo, curar a sua família, curar algum ente seu que está doente. Você tem que buscar. Clique aqui embaixo e eu te ajudo a buscar. Está ali. Começa, tudo que está ali, começa a colocar em prática. Tudo. Você começa a colocar em prática tudo que está ali. Estuda tudo. Busca, coloca tudo aquilo ali em prática. Aí depois você fala assim, e agora? Aí na hora que você começar a ver a manifestação do Espírito Santo usando você através de dom de cura, uau, você vai querer mais. Vai querer mais. Vai querer mais e mais e mais. E muito mais. Aí você vai olhar e vai falar assim, as pessoas estão perdendo. Não, elas não estão perdendo. Deus tá te usando. Deus está te usando para você depois falar, sabe por que Deus está te curando? Que é para manifestar a glória dele na sua vida e através da vida dele. E Deus vai curar até ateus. Tá bom? Eu não acredito. O problema é dele. A fé é sua. A fé é sua. Vai na sua fé. Não importa se a pessoa não acredita. Vai na sua fé. Por exemplo, vai na minha fé. A minha fé é o meu relacionamento que eu construí com Deus. É o meu relacionamento que eu construí com Deus. É o meu relacionamento que eu construí com Deus. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo.